Curioso que dizia agora a professora Daniela Lúcia, essa governante de luta, como parece que às vezes é destino da gente, né? Parece que a minha encarnação eu vou viver essa luta nos grupos de resistência, com as pessoas corajosas como são vocês, e conscientes, lutando com o coração, muita disposição para construir um Brasil democrático, uma sociedade fraterna e que acenda a todos que nunca tiveram, não têm ou perderam as possibilidades de ter condições reais de uma vida digna. Estamos todos nesse processo há tanto tempo. Me vejo aqui de novo, num momento que eu realmente não esperava. Me enganei bastante ao pensar que nós estávamos consolidando um processo democrático, especialmente com a eleição de um operário, de uma mulher, com renovação. Mas eles cometeram um erro, que foi aquele que me fez reviver, não reviver, mas também poder rever aquilo que eu digo em aula e que às vezes eu não observava nas minhas análises. É preciso considerar que as análises dos nossos pensadores refletir muito sobre a realidade, que ela é uma orientação de alguém que observou. Nós descobrimos agora duas penas, quem de verdade são, como a gente sabia, não queria ver as elites brasileiras. Saber como elas agem e como elas podem se tornar tão ferozes, como só vimos na ditadura, que achamos que era um momento só no Brasil. Como se tornam odiosas, como se tornam segregadoras, como tem a capacidade de expulsar da produção de bens, de distribuição de bens, parcela da população para uma vivência mesquinha, egoísta, pequena, não consegue enxergar que essa sociedade é uma sociedade que explode violência, tem uma grande miséria, tem pobreza, tem um péssimo serviço público, de que ela mesma pode ser tragada por esse processo, que é um processo que não tem dono, mas ela pensa que tem, e quando ela não tem, ela procura construir mecanismos como esse, que tecnicamente, nós podemos dizer que o impedimento declarado pelo Congresso é possível. Ele em si não é golpe, tecnicamente. Mas nossa elite, como gosta de simplicismo, pedante que ela tem, gosta de chamar isso de bicho. É um impedimento. Mas é um impedimento que nós, depois da Constituição de 88, eu vi ela, pensávamos que as regras iam ser minimamente estabelecidas dentro da sociedade. É um impedimento que tem critérios. E nesse momento, esses critérios não existem. Não é uma argumentação fácil, uma argumentação romântica. Eu estou falando com meus colegas professores de direito que estão aqui, por exemplo, que ensinam os seus alunos e estudam, que tecnicamente, e não precisava disso, basta ler, não existe causa para isso. Portanto, o que existe é aquilo que é encoberto por um conjunto de empresas de comunicação altamente criminosas nesse país. Porque ela faz o que é de pior do que os demais. Ela busca a credibilidade do resto da população, o seu bom sentido, sua boa-fé, e violenta a sua boa-fé, mentindo, repetindo mentiras, entidades financeiras que são empresas que, na verdade,
deturpação cruel, constante para a população, coisas que eu não esperava que chegasse ao ponto. Uma revista como a Veja, publicando 85 capas com a cara de um homem trabalhador, que saiu do seu governo com 80% de aprovação pública, com mentiras, 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 mentiras e mentiras. A capa dela é um panfleto dos mais nojentos que tem. E repetindo e repetindo. Eu vejo doutores dessa universidade que sabem que não se pode usar uma tese, uma dissertação, fontes de revistas de variedades. E usam na sua publicação interna, no seu zap, por aí, a Veja como instrumento de argumentação política, e não é a Veja, a capa da Veja, que nem manchete às vezes tem. Eu fico perguntando se houve uma onda de imbecilidade geral, mas não é, gente. É algo mais profundo e danoso. Essas elites sabem como manipular a informação, a massa, como caçar, como cão, um líder, tratando e sabe como construir, porque vaticinou Chico Buarque com uma precisão incrível. Ele sabe como construir a sua genia. A genia da vez para que a gente possa cuspir nela, para poder defender seus interesses mais mesquinhos e pequenos. Ou seja, não é uma questão política que eu estou falando aqui, não é uma questão de técnica jurídica, é da arrogância de uma classe sobre a outra. Este foi o erro do PT, do governo, e alguém todos sabem que eu sempre tive, mesmo fora das suas revelações, defendendo o que podia, onde podia esse governo. Acreditou que era possível a reconciliação das classes trabalhadoras, dos negros, das mulheres, dos trabalhadores rurais, que era possível que as elites conciliassem com os demais, com os cidadãos da sociedade. E isso que me deixa triste, que eu queria deixar aqui registrado, sem ufanismo, é que o mais dramático disso tudo é que nós tínhamos na ditadura um movimento que as Forças Armadas ocuparam, claro, por traição das elites novamente, conspirando com os governos eleitos democráticos, mas agora nós temos ela mesma se revelando toda a odiosidade que tem no coração, nas suas mentes, nas suas formulações, isso fazendo dentro das reuniões da universidade, nas instituições do Ministério Público, Poder Judiciário, a ordem dos advogados. Quem lê entrevista desse presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, que eu sempre admirei, cai em desespero. Esse bastião da democracia, que ainda era uma democracia não profunda, se tornou uma coisa sem cor, se tornou uma vulgaridade. O pronunciamento do presidente dizendo que não se submeterá mais à bandeira vermelha, levando ameaça comunista para a sociedade. Eu vi isso como presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu vi um ministro do Supremo Tribunal, onde você guarda, ensinando a nossa uso de isenção. Não é impessoalidade, não é neutralidade, isso não existe. Isenção, reúne e almoça com conspiradores e vai no Supremo e agride em frente à televisão com a maior cara de pau desse nosso conterrâneo. Isto é realmente relevante. Sabe por que o Supremo está assumindo o feixe? Ele vai assumir
assumir o centro das questões que nós estamos debatendo, não é porque nós estamos numa democracia e o Supremo dará aquela interpretação democrática e jurídica técnica para conciliar as partes iguais. É porque isolar o Palácio do Planalto de tanta bomba, dioturnamente, domingo de Páscoa, eu vi pessoas que partiram no WhatsApp que eu dizia para ele, domingo de Páscoa, e passando coisas podres, que eu fico imaginando que a própria cabeça dele naquela lógica não cabe, ele não pode, ele quer destruir. E também um parlamento que não tem a mínima respeitabilidade interna e externa. Com isso, nós estamos tão vazio político, num momento de vulgaridade da política, de criminalização da política, que acaba ela acontecendo e vai ser resolvida, não sei se, como esperávamos, no Supremo. Por quê? Porque as instituições se perderam em vergonha. Hoje eu vi a Câmara dos Deputados, estamos vindo agora, um cidadão dizendo, essa comissão do golpe, aí o outro diz uma grande besteira, uma esquizofrenia, se o Pignatti me permite dizer, como sou médico, pública, oligofrenia pública, mas tudo isso induzido, tudo isso programado. Não, eu vi agora uma coisa jocosa enviada pelos próprios golpistas do Temer, uma chupetinha dizendo, e agora pega a presidência. Ou seja, não tem uma respeitabilidade. Lembra de mim, quem quiser estudar isso, lembra do Xan. E viu o que está acontecendo? É a mesma coisa que eles fazem, sem pudor. Sem pudor. Antes tiveram de caçar o Supremo, porque tinham juristas liberais, uma direita pelo menos esclarecida, que resistiu. Hoje, desavergonhada, eles não estão nem aí. E eu quero terminar isso daqui. Eu aviso todo mundo, eu tremo muito cada vez que eu fico antes, mas logo não tremia, né? Mas também é de emoção. Mas hoje, eu queria aqui chamar a atenção. Eu vim na hora que eu nem me disse para o Dorival, se me articular, o que eu vou falar. Como me chamou primeiro, eu falei, pensei comigo, dali, deixa o coração soltar. Porque é isso que fala em casa, não é? É isso que nós, nossa família fala, nossos amigos falamos, perplexos. Perplexos. Quando houve aquele comício, que eu chamo aquela manifestação, com a presença do Lula na Avenida Paulista, parece que essas energias vêm, elas passam, sentimos assim, um ar. Logo depois, outro golpe. Eu tenho dia que amanheço preocupado com esse país, amanheço com esperança de que a gente vai resolver isso da melhor forma. No outro dia, amanheço que acordo antes mesmo da minha hora, pensando que nós já perdemos tudo. E me lembro de uma companheira de luta há muitos anos atrás, quando eu passava o vídeo da chacina de Matupá em casa, e naquela época, quem conhece ouviu, e ela disse assim, essa é a realidade da vida, e ela disse assim, você não pode dizer isso, porque você não pode tirar as nossas esperanças. E aprendi desde aquela época. Então, claro que tem hora você se abate, a esperança continua, pelo menos quando olho minha família, que está pensando igual. Enquanto meus amigos telefonam para algum, às vezes telefonam para Alexandre, como desabafo, telefonam para o meu filho de dia, como se a gente não tivesse uma rede. O que está acontecendo? Estão tomando essas coisas sem que a gente faça uma resistência, sem que se articule. Querem tirar, gente, o que é mais grave, do mapa um partido. Se puder, 2.
Eles querem tirar do mapa e declaram isso. Isso é muito grave, muito grave. E é um momento em que a desesperança da democracia, que quem viveu com o seu 88, viu direitos coletivos surgirem, as lutas pelo meio ambiente, nós temos as melhores leis da América Latina, ou nós temos e eles não têm, por incrível que pareça. Mas eles começam a refluir, eles começam a agir, começam a se articular tecnicamente. E como isso não fez avançar muito, procuraram outros mecanismos e outros meios. Eu poderia dizer aquilo que eles costumam dizer, eu não gosto dessa expressão, que ela tem um viés moralista, mas é uma grande vergonha para a nação brasileira o que essa elite faz. É uma grande vergonha. Ela não preocupa com a coerência, com a ilogicidade, não preocupa com as consequências. E aqui duas coisas para finalizar, meus amigos. Venezuela, que é um país repartido, empobrecido, ele é culpa, a gente precisa aprender por contradição, que sempre atacaram e a gente não defendeu tanto. Porque queremos preservar a democracia, conciliar os interesses da elite, por exemplo, no meio ambiente, com os interesses da população, que dirá com os trabalhadores, do morador da periferia. Mas a Venezuela é culpa da elite. A Venezuela, durante todo o tempo, sua elite usou petrodólares para viver no seu lugar de verão, que era Miami, e andar pelo mundo de casaco de pele. São depoimentos de diplomatas de muitos anos atrás. Um dia, uma liderança populista deles, com muito carisma, levantou e fez oposição. E a elite elegeu agora uma pessoa que até os Estados Unidos acha perigoso, a oposição. E nós temos uma nação dividida, claro, com um presidente que não tem esse calor agora, não entende nada do Chaves, e vemos irmãos latino-americanos divididos, atacados e protegidos, ou os interesses protegidos por outras nações. Nós vemos eles não resolverem. E aqui nós estamos para fazer o contrário. Nós estamos, e essa elite está levando a um aprofundamento da direção, porque ela vai ficar politizada agora, porque nós não acreditamos mais nas diferenças que achávamos que podiam, ou acreditamos nas diferenças que achávamos que podiam superar, e ela com isso vai usar todos os seus instrumentos para reprimir. Volta porque voltou o controle ideológico da universidade, eu estou me vendo isso. Volta porque voltou o controle ideológico dos aparatos judiciários, porque eu estou vivendo isso. Meus colegas democratas comunicam clandestinamente, com medo da repressão. E isto aparece, e pensamos que é mera aparência, impressão, é trauma da ditadura. Não é. Porque nós sabemos essa cultura que é perigosa, esse movimento é que é perigoso. E eles estão querendo fazer isso mesmo, até que começamos a reagir. E agora eu quero aqui terminar com aquele sentimento que eu estou, que é de esperança. Agora, depois do comício, para mim, depois daquele encontro na Avenida Paulista, nós de repente respiramos e falou: epa, nós somos agentes desse processo. Epa, temos que nos reunir. As faculdades de direito, eu estou vendo aí que sempre falam mal da formação que essas gente deram e controlam os programas das faculdades de engenharia, de direito. Obrigado, doutor Ival, agora que salva a assistência social, né? Graças a Deus. Eles que controlam e controlam a forma de reproduzir a leitura da sociedade, é preciso que a gente reaja em todos os cantões. Isso não é drama, isso não é ufanismo,
Isso não é um estímulo à revolta. Isso é uma descrição daquela que eu acredito que é o que está acontecendo. Porque meu coração está muito triste, porque ele sente as emoções, sente o que está acontecendo. Já vivi, já tenho idade, já tenho experiência, tenho uma noção da história. Quem tem aqui sabe disso. Por isso é preciso resistir. É preciso vir eu, procurador de justiça, dizer novamente na oposição do meu órgão, novamente na oposição em todos os lugares. Os meus queridos colegas, 3 da faculdade de Direito aqui, 2 não vieram. Saí de uma reunião, não disse para onde ia. Depois de uma brincadeira que contei agora com Maria Lúcia, que acabaram de fazer. Não tinha clima para dizer aqui, não tinha compreensão. Por isso é preciso se expor, é preciso dizer para os seus alunos, dizer para os estudantes, dizer na rua, dizer na igreja, dizer na escola, dizer em todos os lugares. Dizer que isso deve bastar, e não é por questão técnica, mas pela forma como estão fazendo. Isso é golpe.